Cerca de 120 milhões de pessoas estão com a audição comprometida no mundo. E para saber como evitar, detectar e tratar este problema, eu recebo hoje aqui no estúdio o fonoaudiólogo Júlio César Caires. Tudo bem, Júlio? Prazer estar aqui, tudo bem? Prazer é nosso ter você, aprender um pouco mais. A gente tem, infelizmente, o costume ruim de prestar atenção em alguma coisa quando a gente está precisando, né? Quando a gente tem algum problema. Então, se as pessoas, vamos colocar nós, não as pessoas, né? Nos incluir aqui. A gente não tem nenhum probleminha naquele assunto, a gente às vezes não dá atenção a ele, mas a gente está vendo ali que o número é alarmante, não é? De pessoas no mundo que estão sofrendo com a audição. E é pior do que isso. Na verdade, esses dados, né, que a gente tem, tanto do IBGE, dados nacionais, quanto dados internacionais, a gente sabe que é bem abaixo da realidade. Então, reflete uma minoria ainda do que é a população real. É verdade. Para você ter uma ideia, Márcia, o método de utilização, mesmo do IBGE, vamos falar aqui do nosso país, para se fazer uma amostragem, né, dessa população, é um método quase que subjetivo. Por quê? É realmente uma amostragem. Então, o IBGE faz uma pesquisa de uma casa, pula 10 casas, outra casa. Então, é uma amostragem, né? É verdade. E mesmo fazendo dessa forma, que já é deficitária em relação a números exatos, as pessoas que são entrevistadas, nem sempre elas admitem esse problema. É o que você acabou de falar. A gente não está sentindo isso de uma forma alarmante, mas algumas pessoas já sentem que há alguma coisa errada. Mas a primeira reação é a negação. É verdade. Né? Então, esse número, na verdade, é muito maior. O que pode ser considerado um problema ou um déficit na audição, Júlio? Existe uma regra para se estabelecer esse limite da normalidade e da anormalidade. Essa regra é internacional e mundial. Então, se o fonoaudiólogo, a fonoaudióloga fizeram o exame de detecção e a marcação do limite de audição desse indivíduo estiver com a dificuldade acima de 25 decibéis, para ela começar a ouvir um determinado som, aquela frequência que está sendo testada, ela já está com deficiência. Ou seja, tem indivíduos na população que ouvem sons a 0 decibel. Muita gente acha que 0 decibel não tem som, está zero. Mas, na verdade, a escala de decibéis é uma escala diferente e o 0 decibel existe pressão sonora, existe o som, e algumas pessoas escutam em limiares tão baixos, assim como 0. A tolerância, então, da marcação é que seja até 25 decibéis. O indivíduo que escutar um som a partir de 30 decibéis, por exemplo, já é o início de uma perda, então, auditiva. Um grau leve, mas já é uma perda auditiva. Isso. E quais seriam as causas dessas perdas? A gente está vivendo num mundo cada vez mais barulhento, né? O som da rua, das buzinas, as grandes cidades todas estão enfrentando esse caos aí da poluição sonora, né? Os carros que passam na rua, tanto fazendo propaganda, quanto com músicas em som altíssimo. Bares, construções, tudo isso é a causa da perda? Sim, é um fator muito importante, né? A gente fala de cidades grandes, mas mesmo em cidades menores, a poluição sonora tem também afetado a população de forma geral. Às vezes a gente pensa assim, mas eu vou perder a audição por causa desse barulho. Não é uma exposição imediata, né? O barulho ele pode trazer primeiro um efeito até de estresse, mas pode manifestar ao longo do tempo com perda auditiva. Agora, causas para perda auditiva existem várias, né? Desde a gestação, as mães que contraem, por exemplo, a rubéola, né? Já podem ter uma alteração na formação do feto, então a criança já vai nascer com um problema auditivo, muitas vezes grave, uma perda profunda. Agora, podem ter perdas também adquiridas ao longo da vida, né? Por exemplo, infecções de ouvido repetidas e tratamentos mal feitos. É verdade. Né? Não muito tempo, e até hoje a gente ouve as histórias de tratamentos com óleo quente no ouvido, por aí vai. É verdade. Remédios caseiros que às vezes não aliviam até a dor, mas causam problemas, consequências auditivas graves e irreversíveis também, Márcia. É verdade. As pessoas têm esse conhecimento empírico, essas coisas que vão passando de geração em geração, e isso é muito sério, né? É bom realmente a gente reforçar,
Porque, você está com dor no ouvido, pinga isso, pinga aquilo. Seu ouvido está infeccionado, pinga álcool. Pode pingar álcool no ouvido, Júlio? Não, não existe isso, na verdade, né? E as pessoas, elas falam que funciona mesmo. E é como você acabou de dizer, alivia a dor. Exato. Então, aquela pessoa acha que funcionou. Isso. Né? Mas pode lesar o ouvido, né? A audição, na verdade. Sem dúvida. E aí essas sequelas permanentes vão ser manifestadas, vão ser percebidas um pouco mais para frente. Mas todo calor local na orelha, no ouvido, quando tem uma dor, um abscesso, está com uma inflamação, esse calor local ele gera um alívio. Às vezes extravasa, o ouvido purga, né? Então aquele pânico gerado pela dor, aquela sensação desconfortável, ela ao ser aliviada, dá uma sensação de prazer de que resolveu o problema. Mas na verdade aquele problema pode ser ainda, ter uma nova infecção, voltar a recidiva do problema e voltar a ter pior. Né? Sem dúvida, perfuração timpânica, né? Perda do tímpano às vezes, e a perda total do tímpano vai ser uma outra consequência que leva à perda auditiva. Ossículos, toda a estrutura, a gente tem até uma orelha aqui hoje, se a gente for analisar isso aqui, ó, vamos mostrar. Se você me permitir, essa estrutura aqui representa a nossa orelha. Eu vou tirar aqui o osso, fazer uma cirurgia ao vivo, para a gente enxergar melhor aqui as estruturas da orelha, e aí a gente vai entender que a orelha em si, o conduto auditivo, onde a gente faz o uso indevido de cotonete, limpeza, né? Indevido, é só a porta de entrada, mas as estruturas mais importantes, as mais delicadas do ouvido, elas vão estar aqui na orelha interna, protegidas por uma camada óssea, bem dura inclusive.